Olá, amigos queridos, que todos estejam bem com a graça de Cristo, nosso irmão maior. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Hoje daremos início à leitura a partir do item Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Advento significa a vinda, a chegada do Espírito de verdade, né? Então vamos lá. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como o ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, o Espírito de verdade, Jesus, vem nos colocar os ensinamentos e a presença veio nos A presença em palavra até aqui, agora, nesse momento, no Evangelho, vem nos capacitar ao entendimento da palavra tal qual ele nos trouxe lá atrás. E vamos ver no decorrer que muitas das vezes foram mal interpretadas, mas que cabe a nós agora, que estamos aqui nessa doutrina espírita, o Espiritismo Consolador, que vem ali descortinar, tirar aquele véuzinho que está sobre nosso olho da consciência, que não quer às vezes ver, porque é mais cômodo, né? E Jesus vem nos colocando nesse pedacinho, ó. Revelei a doutrina divina, né? Como o ceifeiro, como o colhedor de cereais. E juntei tudo ali, né? Em feixes, o bem espalhado em meio à humanidade. E disse a todos: vinde a mim, todos vós que sofreis. Vinde compreender os porquês, entender, para poder se melhorar. E agora vamos ver o que mais tem aqui. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Cedro, aquela madeira forte, com força. Então é Jesus nos falando e nos colocando que tem aí, ó, que Deus não quer aniquilar a raça humana, que os homens se auxiliam entre eles, inclusive entre mortos e vivos, ele coloca dessa forma para que entendamos. E que não sejam mais os profetas, antigamente só os profetas falavam e os outros ouviam ali, mas que agora o Espiritismo está aí. Esteve sempre,
É que foi feito mau uso dele lá atrás, por isso Moisés teve que dizer, né? É proibido falar com os mortos. Porque se fez disso um comércio, ao invés da propagação das palavras de Cristo, que viria ainda, mas do ensinamento de Deus, né? Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afastai a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, crianças perdidas aos braços de vossos pais. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vêm do céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Olha que interessante, meus amigos. Jesus nos colocando isso, a gente sabe, mas a gente esquece às vezes. Não misturar o joio ao bom grão. No ditado, não misturar o joio com trigo, né? As utopias, aquelas palavreados lindos e bonitos que no fundo são só palavras, não têm essência. Ou seja, as mentiras ilusórias, aquelas doutrinas que por vezes chegam e passam assim, arrebatando um monte de pessoas que estão fragilizadas e fracas e que no fundo depois não se conservam. Por quê? Porque não se baseiam nas verdades e nos ensinamentos de Deus Pai, né? Então ele coloca isso, não misturar com as verdades, o que realmente é verdade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. É isso, amai-vos. Isso já inclui amar a nós mesmos, porque precisamos ter esse amor para conosco, para poder amar também ao nosso próximo. Amai-vos uns aos outros, né? Eis o primeiro mandamento e ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Não basta apenas amarmos uns aos outros e nos amarmos. A instrução, o estudo, o buscar, o querer entender. Porque todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. É tão forte, é como se não, Jesus está conosco ao nosso ladinho, mas na leitura é como se eu estivesse ouvindo falar. Vá, se instrua, busque saber cada vez mais a respeito dessa doutrina consoladora que traz ali já esmiuçado. Dá para buscar os ensinos do cristianismo em outras obras? Dá. Mas eu, sinceramente, não tenho ali ainda a razão consciente para saber discernir e olhar. Aqui tudo já foi passado e decodificado e esmiuçado para que entendamos de uma forma melhor. E olha o que coloca: os erros que nele se enraizaram no cristianismo, não é por causa do cristianismo. As verdades estão lá no cristianismo, nos ensinamentos que foram trazidos por Jesus Cristo. Os erros que se colocam ali, né, foram criados pelos homens, é de origem humana. É o entendimento da palavra que os seres humanos
tinham naquele tempo e ainda hoje, porque Jesus fez isso, porque Jesus aquilo, porque ainda não conseguiu compreender o sentido do amor puro que ele trouxe por nós e fica buscando pelo em ovo, digamos assim, sabe? Me desculpem até a expressão, mas é isso. Os erros todos falam, nossa, como pode o evangelho fala isso para abandonar pai, mãe, largar tudo que tem. Era o que aqueles que colocaram a origem humana tá ali, e quantas não foram as guerras em nome de Deus, em nome de Cristo, iam-se, invadiam ali aldeias, matavam para agregar espaço físico, terra física ali, espaço ali, território geográfico, como hoje, infelizmente, ainda vemos, né? Com tamanha ganância, com tamanha brutalidade, a Rússia querendo pegar espaço de Ucrânia, faixa de Gaza, Israel, Hamas, não é no sentido de julgá-los, pois tudo tem um porquê. Os que estão lá sofrendo, que dói ver algumas reportagens, algumas coisas que passam no noticiário, a fome ali, aquele povo de Gaza com aquelas panelinhas silenciador. É como se não houvesse palavra e não há, para mencionar e querer significar aquilo. É dor. Eu acho que é o maior. É a palavra que eu encontro nesse momento. Mas é disso que se coloca quando coloca que os erros estão ali em nome de Deus, de Cristo. Não foram eles que trouxeram isso, esses erros, essas atrocidades que acontecem até hoje. E lá atrás, mais ainda, porque se vestiam as cruzadas, né? As cruzadas que vão lutar em nome de Cristo. Cristo não mandou tirar a vida de ninguém. Não, Deus também não. Então usavam-se dos ensinamentos ali, colocavam as palavras que queriam para poder tomar posse daquela palavra e usá-las em favor próprio de um império na época, de cidades, países, no caso de hoje. E é disso que Cristo vem nos falar nesse pedacinho. E os erros que se encontram ali eram de raiz, de origem. A raiz ali foi humana. Eis o que, de além túmulo, que acreditava em ser o nada, que era aquela incerteza, o que acontece depois da morte? O que será que viramos? Eu era assim. Enquanto passava ali graças a Deus, meus pais me levaram para o catolicismo, família católica. Mas eu fui crescendo, fazendo catequese, dando aula de catequese. Mas isso falava, nossa, adormecer até o juízo final, como assim? Quando a inquietação não tinha mais jeito, quando a dor bateu a porta ali, depois de casada já, com filho, tendo convulsões, depois de 5 dias que minha mãe desencarnou e ele não tinha nada, e uma amiga me levou para o espiritismo. Santina de Andrade Borba, minha amiga ali dos bancos escolares de 1ª a 8ª série. Amiga de catequese também, que depois foi para o espiritismo bem antes que eu, acordou, né?
E era esse pensar no nada e o que seriam. Aí ele coloca que vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Nós espíritas sabemos disso, temos essa certeza. Quando eu entrei lá, ah, quase 30 anos atrás, fui no Espiritismo, eu ficava pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que cada um está falando ali o que quer? E como eu fui saber e conhecer? Estudando, é o instruí-vos. Estudando e vendo que sim, esses irmãos que se foram vêm se manifestar e vêm nos mostrar que nada tem fim, nada tem fim. Então que façamos o nosso melhor aqui, agora, que busquemos nos instruir, busquemos ali nas obras básicas, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, todos esses livros que estão aí como obras básicas. André Luiz, Chico Xavier ali, ó, Divaldo, outros tantos, eu não vou ficar citando nome aqui não, que vocês sabem todos que tem por aí, que não são aquelas que pregam e levam ali como se o espiritismo fosse algo fantástico. Porque quando se aprende, nós vemos que não é esse fantástico de palco circense, de show, como lá no comecinho, começou assim para chamar a atenção, né? Dos fenômenos que acontecia, tanto que os fenômenos materiais hoje em dia são raríssimos, mas foi-se necessário naquele tempo. Então que estudemos, que busquemos a palavra de Cristo para entendermos um pouquinho mais. E até breve para que continuemos com o espírito de verdade na próxima leitura a respeito desse capítulo ainda. Aliás, toda essa parte de instrução dos espíritos é toda feita por ele, o espírito de verdade, que sabemos que é Jesus, Jesus Cristo falando conosco, dizendo: meus irmãos amados, vamos avante. E vamos lá? Avante a mais uma semana, com todos os ensinamentos no coração, e que seja uma semana de luz. Fique em paz e até breve.